Vídeo hoje para falar sobre a janela de transferências que se encerrou nesse último dia 2 de setembro, decepcionante, tá? Para o Goiás, o torcedor alviverde esperava sim nomes mais pesados. Para um Goiás que já não demonstrava grande coisa na segunda divisão, precisava, além de fazer um segundo turno perfeito, contar com jogadores capazes para isso. Pode acontecer? Óbvio que pode, a gente está falando de futebol, estamos falando dos maiores clubes do futebol brasileiro, que é o Goiás, então assim, o Goiás tem camisa, tem todas as condições do mundo para vencer até 10 jogos seguidos na Série B do Campeonato Brasileiro. Só que esses jogadores já demonstraram que não conseguem isso, tá? Não tem gana, não tem vontade, não tem personalidade, não querem se destacar em um cenário de maior pressão. Então assim, é pensar no ano que vem e olhando essa janela de transferências, eu penso que o Goiás foi muito moroso. Por quê? O Goiás tem dinheiro, tá? Se não tivesse, não estou falando isso da boca para fora, o Goiás não teria oferecido uma premiação, segundo informações da Rádio Bandeirantes, de R$250 mil por vitória nessa Série B. Tudo bem, eu sou a favor sim de você dar um prêmio, mas o cara já ganha dinheiro demais. Não é só isso, gente. A gente sabe que o ser humano ele é um bicho ingrato, tá? Então, até você mesmo, quando você tem uma promoção no serviço, você pensa, meu Deus do céu, quando eu ganhar, sei lá, 3 mil, 5 mil, 10 mil por mês, eu vou ser a pessoa mais feliz do mundo. Você chega lá e vê que, ok, é bom, mas não é tudo isso, tá? Então, o ser humano ele precisa de um estímulo contínuo. Então, não penso que no futebol isso seria diferente. Porém, eu penso que seria muito mais inteligente para o Goiás, o Lucas Andrino, tomar essa decisão. Vamos colocar aí. Se o Goiás ofereceu essa premiação de 250 mil por vitória, a gente está falando de pelo menos mais 10 para o Goiás chegar na Série A. Ou seja, 2,5 milhões de reais, até 3 milhões de reais, dentro de um cenário realista, né? Nesta segunda divisão. Não seria mais inteligente por parte do Goiás oferecer sim uma premiação, mas usar parte desse valor para contratação de bons atletas? Eu sei que não é fácil, essa janela ela tem um aquecimento maior do mercado. Só que com mais 2 milhões de reais, por exemplo, o Goiás poderia contratar tranquilamente 3 bons jogadores, tá, nesta reta final de Série B, para dar uma cara diferenciada no time. Sobre as contratações, quem chegou nessa janela, Guilherme? O John Vasquez, né, o colombiano, já gravei um vídeo falando especificamente sobre ele, vou deixar para vocês lá na tela final. Chegaram também nesta janela o Rildo, Edu, Matheus Gonçalves para o ataque, Douglas Teixeira, lateral esquerdo, Reinaldo, zagueiro, e Aloísio, o volante. São contratações terríveis, Guilherme, para a Série B? Não, gente, não é, tá? Eu tenho que ser coerente aqui com as minhas análises. São contratações padrão Série B, tá? O Rildo seria um bom reforço para o Goiás, para o Sport, para o Coritiba, para o Vila Nova, só que a solução é diferente, um bom reforço para um jogador diferenciado. Um craque, um cara acima da média para a competição que o Goiás vai disputar, que no caso é a Série B. Todos esses jogadores são contratações válidas. Eu acho que o único, né, com esse sentido de muita aposta mesmo, foi o Douglas Teixeira e o Aloísio também, porque era um nome que não tinha jogado aqui no Brasil. No demais, o Matheus Gonçalves tem experiência em Série B, o Edu também, o Reinaldo, né, inclusive jogou bem pelo Goiás, o John Vasquez vinha jogando lá no futebol colombiano, não é um craque, mas assim, aquele padrão de 70 mil, 100 mil, 120 mil de Série B, é isso, basicamente, que a gente acaba encontrando no mercado. Só que eu penso o seguinte, o Goiás, ele tinha condições de fazer algo melhor. O Lucas Andrino, ele é um cara inteligente, o Goiás conseguiu bons reforços naquela primeira janela de transferências. Penso que faltou um pouquinho de ousadia da diretoria para liberar um pouco mais de dinheiro, né, vamos colocar assim, e do próprio Lucas Andrino também, em tentar buscar nomes um pouco mais criativos no mercado da bola. O Goiás pegou alguns nomes já muito batidos, tá? Tanto nessa janela, quanto principalmente naquela primeira, tá? Eu sei que é fácil chegar aqui agora e criticar, tá? Só que eu penso que para o ano que vem o Goiás poderia buscar essa mescla entre jovens e jogadores mais medalhões um pouco mais cedo da temporada, né? Uma temporada onde o Goiás trocou de elenco 2 vezes, de técnico 3 vezes e de diretor de futebol 2, tá? Não seria tão simples assim. O Goiás não iria embalar da noite para o dia. Acabou o que aconteceu naquele começo de Série B, mas eu penso que não foi o suficiente. Isso que o Goiás ele já começou a derrapar antes da reabertura da janela, né? Imagina se o Goiás tivesse começado a derrapar agora, não foi isso, tá? O Goiás teve toda a janela de transferências, até um mês e meio antes de abrir a janela, já demonstrando sinais de fraqueza, não conseguiu repor a altura e principalmente eu penso que no aspecto
de motivação. Esses jogadores não parecem motivados a vestir a camisa do Goiás, já desde a época daquela sequência ruim com o Márcio Zanardi. Pode deixar a sua opinião sobre o Lucas Andrino, eu não demitiria ele nesse momento. Vamos ver a sequência, tá? Eu penso que é um diretor que já demonstrou boa qualidade. Não quero ver o Goiás trocar de dirigente de futebol igual troca de técnico a cada 2, 3 meses. Eu testaria o Mancini e as contratações agora, avaliando o trabalho do Lucas Andrino daqui até o final do ano, pensando se vale a pena ou não continuar para o ano que vem. O Mancini tem contrato só até dezembro, o Lucas Andrino, diretor de futebol, até o final do ano. Porque se a gente for pegar também desses 7 reforços que chegaram, apenas o Aloísio com o Matheus Gonçalves, eles vêm sendo titulares, né, nesse time do Goiás, e convenhamos,